Olá, tudo bem? Me chamo Rafael Gama, seja bem-vindo aqui ao meu canal Escola da Consciência. É legal você estar vendo esse vídeo. Esse vídeo aqui, eu estou nessa natureza maravilhosa, criada pelo Divino, pelo Sagrado. Tirei uns dias para me recolher um pouquinho, estar pensando algumas coisas e estar descansando também, né? Importante a gente se recompor e a natureza é o nosso melhor lugar para estar fazendo isso. Esse vídeo aqui, ele tem um complemento com relação a um vídeo que eu fiz alguns meses atrás sobre despersonalização e desrealização, né? Eu fiquei até surpreso com tanta gente comentando sobre esse vídeo e as pessoas perguntando como é que eu tava, se eu tinha melhorado, o que eu fiz para melhorar. Então eu pensei bem antes de gravar esse vídeo o que eu poderia falar, né, baseado empiricamente, né, ou seja, na minha experiência que eu tive com a despersonalização e nos últimos meses, o que eu fiz para poder melhorar e o que eu entendi com essa questão que tanta gente sofre, que é a despersonalização. Bom, para quem não sabe, eu sofria de depressão, né? Eu não posso dizer que eu estou 100% curado, porque ela está lá, né? Ela só precisa de gatilhos para vir e a gente precisa aprender a lidar com as situações e o que essa depressão quer mostrar. Assim, eu entendi algumas coisas muito interessantes. A questão da depressão, a questão da despersonalização, a questão da ansiedade, a questão do síndrome do pânico, etc. Né? Esse vídeo pode ser um pouco longo, porque eu quero tentar passar o que eu vivi nos últimos meses para que você consiga entender que o que você está sofrendo com a despersonalização e a desrealização não é aquela coisa que você fala assim, eu preciso me livrar. A gente precisa entender o que aquela mensagem quer dizer. Como a gente sabe, a despersonalização, ela é uma defesa do nosso cérebro, né? Ou seja, da nossa mente, contra agentes estressores. Então, de repente, pode ser um gatilho, uma situação que você passa e aquilo vem e parece que aquilo não volta, parece que aquilo não quer sair de você e você fica naquela sensação da despersonalização e etc. A gente precisa entender que tudo isso é defesa do nosso organismo, da nossa mente. Né? Pode ser que você passou em algum momento da sua vida por um momento muito estressante e vamos dizer que o seu cérebro, para não bugar, ele ativa esse recurso da sua mente, dando essa despersonalização, essa desrealização, achando que você não é você, que parece que você está em outro mundo, uma coisa meio louca, né? Só quem sabe, só quem sente sabe o que eu estou dizendo. E o que eu fiz para melhorar, né? Assim, primeiro ponto é que se você tem essa doença, se você tem esse transtorno, isso é uma questão relacionada à ansiedade. Então precisa ser olhado com carinho para isso, né? Não simplesmente querer tomar o remédio para evitar. É importante que você entenda que tudo que acontece no seu corpo somatiza, e tudo que somatiza no seu corpo é que a sua alma está querendo dizer alguma coisa para você, alguma mensagem, e você precisa estar antenado a essas mensagens, e a despersonalização é uma delas. Vou falar um pouquinho sobre o meu caso. Eu, há 3 anos, né, entrei em depressão. Eu estava num momento muito delicado da minha vida, estava fazendo terapia, inclusive, e num dado momento da minha terapia, muitas coisas que estavam guardadas lá no tapete mental, estavam reprimidas, vieram à tona. E uma das coisas que veio à tona foi o medo de me expor, de estar no mundo. Porque por alguns motivos que não vêm ao caso aqui neste vídeo, o mundo para mim era considerado uma ameaça. Tudo era considerado uma ameaça. Então a maneira que a minha mente ela encontrou para se defender foi dando a despersonalização. Porque não tem como a gente não viver no mundo, né? A gente está no mundo. E a gente precisa o quê? Se adaptar. E uma coisa que me ajudou demais, e aqui eu já vou colocar para você, é que você busque apoio psicológico. Porque essa despersonalização, ela está querendo dizer alguma coisa para você.
E talvez você sozinho não vai conseguir decodificar os sinais do que ela está dizendo. Então você precisa de um apoio psicológico, de um profissional de psicologia, para que você possa entender o que essa mensagem quer dizer. Eu posso dizer que já faz uns 4 meses, mais ou menos, que eu não tenho nada. Que eu tenho a minha vida normal, mas que eu percebi à medida que eu ia me expondo ao mundo, me expondo a situações. Por exemplo, eu tinha ataques de pânico dirigindo. Né? Uma vez eu comprei um carro, há alguns anos atrás, achando que eu não ia passar mal. O que aconteceu? A coisa foi se fechando. Né? Meu primeiro transtorno de pânico, ele veio dentro de um ônibus. E eu passei muitos anos sem andar de ônibus. E eu achava que se eu tivesse um carro, aquilo seria uma maneira de não ter a sensação de pânico, a despersonalização e etc. E foi ao contrário. Eu comecei a dirigir, eu comecei a passar mal também. Eu não podia ver um trânsito que eu já começava a passar mal, ter muito ataque de pânico, começava a ter sintomas de despersonalização, de desrealização, achava que eu ia morrer. E eu percebi com a terapia, lógico, temas pontuais que eu fui tratando, que aquilo que me afligia dentro de mim, eu precisava botar para fora. Eu precisava contar para alguém, eu precisava falar o que eu sentia. E eu percebi que quando eu comecei a tratar de determinados temas na terapia, aquela sensação foi diminuindo. Foi diminuindo, até que eu não tive mais. Uma das coisas que eu percebi muito era a relação da exposição. Eu me expor. Para você ter uma ideia, neste momento, eu tenho 39 anos. A última vez que eu andei de metrô foi quando eu tinha 19. Durante esse processo de terapia, né, eu faço há 3 anos e meio terapia, depois de, nem sei quanto tempo, né, minha primeira vez que eu andei de metrô foi com 19 anos, hoje eu tenho 39. 20 anos depois foi que eu pisei no metrô. E eu achei muito interessante isso que eu falei, interessante, à medida que eu vou tratando certos temas em terapia, eu vou conseguindo dar mais um passo. E eu passei a andar de metrô. Né? Fazia 20 anos que eu não pisava no metrô. Ônibus, então, nem se fala, que eu não andava de ônibus. Porque eu tinha justamente os ataques de pânico, os ataques de ansiedade, a despersonalização, a desrealização, tudo isso que a gente já sabe. E foi tratando na terapia, fui tratando semanalmente ali, com o meu terapeuta, que as coisas foram se encaixando e eu percebi que essas questões vinham justamente porque eu não sabia lidar com o mundo exterior. Ou seja, dentro de mim estava um caos, dentro de mim estava tudo desorganizado psicologicamente falando. E eu precisava estar no mundo. Mas como que eu vou viver num mundo que dentro da minha mente, por N coisas que aconteceram na minha vida, é um mundo ameaçador? Então eu só pensava em morte, só pensava em coisa negativa. E justamente vinha a despersonalização para me proteger. Né? Foi interessante quando caiu essa ficha, porque eu estava tomando medicação. E aqui eu ressalto a importância de se tomar a medicação quando não se está bem, porque ela ajuda, né? Dependendo da situação que você se encontra, a medicação ela vai trazer esse equilíbrio dentro de você para que você consiga dar o próximo passo. Né? E aí eu fui no meu psiquiatra, conversei com ele, ele passou a medicação, eu tomei, e depois de um tempo eu percebi que assim, remédio ele é legal, ele é importante, mas eu preciso entender o que acontece também. Foi quando, por iniciativa própria, eu decidi pausar uma medicação que eu tomava e me aprofundei mais em certos temas em terapia. E à medida que eu me aprofundava, né, naquela coisa que existia dentro de mim, e eu vivia no mundo, e eu tinha que estar no mundo, tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas, a despersonalização vinha, e eu falei, tá, eu já entendi. Dentro de mim precisa se reorganizar. E eu fui tratando aquilo em terapia, até o ponto que eu parei com a medicação, né, o médico me autorizou, e hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem, graças a Deus. E quando vem essas questões, que vem essa despersonalização, eu já volto para mim e percebo, opa, o que eu preciso
melhorar. Porque assim, gente, as crenças, elas estão enraizadas dentro do nosso mais íntimo. E esse negocinho que as pessoas falam de foco, força e fé, não cola, não vira, tá? Você precisa trabalhar, você precisa... primeira coisa, você precisa querer dar esse primeiro passo. E eu vou dizer pra você, não é fácil dar o primeiro passo. Você mudar uma crença que está dentro de você, no meu caso, era uma crença inconsciente de que tudo ao meu redor era ameaçador, de que as pessoas poderiam fazer mal, né, a mim, poderiam abusar da minha bondade, poderiam me usar. Simplesmente essa despersonalização vinha. E aí, né, mais uma vez, tratando em terapia, conversando sobre tais temas e ouvindo a opinião de um profissional, eu consegui fazer uma transmutação, vamos dizer assim, né? A alquimia fala, né? O processo de... Até a Bíblia diz, né? Que a prata ela é testada no fogo, né? Então, exatamente essa transmutação de questões emocionais que precisam ser reorientadas. E foi o que eu fiz. Eu busquei terapia, 3 anos já fazendo, me transformei muito, e eu percebi que essas crenças que a gente carrega desde a infância, né, elas são fundamentais para a gente ter as nossas questões emocionais. Né? Então, a visão que eu tinha de mundo, de ameaçador, de catástrofe, de coisas negativas, claro, na minha infância não foi diferente, né? Quem sabe num outro vídeo, um dia eu conto a minha história pra você. Me fez assim. E aí simplesmente veio a despersonalização pra me defender, né? Até um colega aqui comentou num vídeo meu, falando que ele não acredita que isso é uma defesa do nosso organismo. Isso é uma negação, né? Porque as pesquisas estão aí, a psicologia já compreende, né? Há 20 anos esse conhecimento não era tão assim, tão amplo, tão aberto para as pessoas, e hoje é. Então tem estudos, né? Então realmente é uma defesa do nosso corpo contra agentes estressores. Gente, nós somos um ser sagrado, nós somos um ser que é incrível as potencialidades que nós temos dentro de nós e as nossas defesas psíquicas para nos manter vivos. É incrível. A gente precisa olhar para dentro, mais para dentro e menos para fora. E aqui eu recomendo todo mundo que tenha essas questões a serem tratadas, né? Transtorno de pânico, ansiedade em excesso, despersonalização, depressão, que busque apoio psicológico. Porque o meu caso fez toda a diferença. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu adoro pizza, amo pizza. Eu fico sem comer a minha pizza, né? Mas a minha terapia eu pago. Eu me sacrifico. Porque foram 3 anos da minha vida que eu mudei da água pro vinho. Eu renasci. Eu estava num momento da minha vida onde eu não tinha forças para levantar da cama. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu trabalho, a minha família me ajudou muito, e eu vejo as coisas de um modo diferente. Então, mudar as crenças não é só ter foco, força e fé, ou falar mensagens positivas como a gente vê nos livros de autoajuda, não. Você precisa estar em contato com a sua escuridão, compreender, sentir o que precisa ser sentido, porque no meu caso, eu nem me culpo, porque eu não aprendi, né? A gente não aprende sobre emoções na escola. A vida que vai nos ensinando. Eu aprendi que eu precisava sentir as emoções. E a despersonalização foi uma das questões que eu precisei tratar. Eu dirigia e aquilo vinha, eu falei, nossa, acho que eu vou parar o carro, ou eu vou dirigir mais devagar. E depois eu comecei a compreender que tudo ao meu redor era ameaçador. Tudo me trazia sofrimento, o mundo me trazia sofrimento. Claro, pelas crenças que foram desenvolvidas na infância, né? Mas hoje eu não sou mais criança, tenho outra maturidade, e passei a olhar aquilo, graças ao apoio terapêutico, com uma outra maneira, e tudo mudou. A despersonalização sumiu, a desrealização sumiu, e hoje eu me sinto muito bem. Então esse vídeo é para dizer para você, eu sei que está um pouco longo, mas eu quero dizer para você que assim, é uma defesa da sua mente, é uma defesa
você precisa olhar com muito amor e carinho e compaixão para você mesmo. Não se culpe pelo que você sente. Entenda que você está num momento que precisa ressignificar aquele sentimento. Pode ser que você sentiu um trauma na infância, ou uma perca muito grande na sua vida, e que isso desencadeou, de repente sumiu e agora voltou. Então você precisa fazer um tratamento psicológico, buscar um bom profissional, uma boa terapia, porque eu não tenho dúvida de que isso vai te ajudar e você vai enxergar as coisas de um modo diferente. Mudar os pensamentos, eles não é fácil, né? A neurociência já diz que a gente tem caminhos neuronais no nosso cérebro que já são acostumados a pensar de um jeito. E quando você começa a pensar diferente, você desenvolve novos caminhos, novas redes neuronais. E esse é o processo de uma terapia, né? Ele ajuda demais a gente a transmutar, a sair da prata e se transformar em ouro, a se lapidar, né? Na filosofia a gente já tem aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo, que foi escrito no portal do oráculo de Delfos. E é exatamente isso, a gente precisa se conhecer e a gente vê que a coisa é muito maior do que a gente pensa. Não é frases motivacionais, não é foco, força e fé que vai fazer a gente parar de ter a despersonalização. O que vai fazer você parar de ter a despersonalização é, primeiro, aceitar aquele momento que você está sentindo, falar, ok, vai passar, eu sei que a minha mente está querendo me dizer alguma coisa. Primeiro ponto, buscar ajuda profissional em um psiquiatra, fazer uma terapia para você poder trabalhar essas coisas que estão querendo te dizer alguma coisa. E à medida que você vai, acho que eu posso usar essa palavra, ressignificar, à medida que você for ressignificando essas questões, a sua despersonalização ela vai desaparecer. É isso, ela desaparece. Então é isso, espero que tenha feito sentido para você esse vídeo aqui, né? Eu desejo que você fique bem, que você possa se recuperar da sua despersonalização. Não se culpe, tenha autocompaixão, né? Aceite o momento e busque uma ajuda profissional, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.